Eu queria um mundo de paz e que ninguém se sentisse só. Mas a coisa é bem diferente. De repente lembro da mulher de Ló. Não quero ter saudades daqui. Subir com Cristo será melhor. Somos estrangeiros, nossa casa não é aqui. Esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Eu queria não ver tanta dor, que o sofrimento chegasse ao fim. Mas a coisa é bem diferente. Se eu tivesse asas como um serafim, eu não teria saudades daqui. Voava embora, que bom pra mim. Somos estrangeiros, nossa casa não é aqui. Esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Somos estrangeiros. Boa noite. É muito bom estar com vocês e eu sei que esta noite você será abençoado pela palavra de Deus. Hoje é uma noite muito especial para nós aqui em Sião, porque nós vamos começar uma nova série de mensagens. Nós vamos começar uma série de mensagens, de exposições do livro do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. E hoje, então, nós daremos o nome para esta série de Uma Igreja Sadia em meio ou para um mundo doente. Uma igreja sadia para um mundo doente. Nós vamos pensar hoje, propriamente dito, como nasceu a igreja em Tessalônica. E nos próximos domingos nós vamos fazer exposições dos textos da carta do apóstolo Paulo, pensando como podemos ser uma igreja sadia, saudável, em meio e para um mundo doente. Sabendo que se formos uma igreja saudável, estaremos acima de tudo glorificando e exaltando o nosso Deus, que é o Senhor da história. Primeira coisa que queremos pensar então nesta noite é a respeito da cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, ela era a capital da Macedônia e ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Era uma cidade multicultural por ser uma cidade portuária. Ela também tinha uma influência muito grande da religiosidade germânica, da influência helênica dos filósofos gregos e do poder e de toda aquela polpa cultural de Roma, ou seja, uma cidade extremamente pós-modernizada lá nos anos 50. Paulo está indo para uma cidade, por mais complexo que seja, nós entendemos, que se parece muito com o mundo dos nossos dias. Uma cidade com muitas pessoas, com muitas influências, que tinha um estilo de vida todo próprio, mas ao mesmo tempo cheio de pessoas doentes, de um pensar doente, de uma cosmovisão doente. E para isso, qual o remédio? Uma igreja sadia, uma igreja saudável, ou seja, plantar igrejas saudáveis
para um mundo doente, a fim de que as pessoas conheçam o Evangelho e, através do Evangelho, tenham suas vidas transformadas. Vamos pensar então hoje como Paulo plantou, ou como ele iniciou esta igreja sadia para um mundo doente lá em Tessalônica. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 17, e daqui a pouquinho nós vamos discorrer a respeito desse texto. Antes de pensarmos como Paulo plantou esta comunidade, é muito, mas muito importante entendermos como Deus age, como é maravilhoso o cuidado de Deus na história, como ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Lá em Atos, capítulo 9, nós vemos Paulo se convertendo ao Evangelho, e ele era um perseguidor de cristãos. E quando ele se converteu, Deus não desconsiderou a sua timeline, tudo aquilo que Deus tinha feito na história de Paulo. Paulo era um profundo conhecedor da lei do Senhor, ele havia estudado aos pés de Gamaliel, ele tinha muita facilidade e compreensão dos escritos judaicos e assim por diante. E assim aprendemos que Deus, ele não desconsidera a nossa história. Deus, ele usa a nossa história quando nos convertemos, nos colocando na sua história. O Senhor Deus é o dono de toda a história, de todas as narrativas. Ele nos insere na história para que sejamos bênção. Então não existe uma dicotomia entre as coisas que o Senhor fez e as coisas que ele está fazendo. E Deus usa até aquelas coisas que de fato não glorificavam a Deus, pois o Espírito Santo não habitava nas nossas vidas, ele nos arranca desse estilo de vida sem glorificar o nome do Senhor e nos coloca num novo projeto de vida a fim de que sejamos bênção. Paulo é recolocado na história. Agora, não mais em uma história de perseguir crentes, de perseguir pessoas, mas ele é colocado na história de Deus para plantar igrejas saudáveis, para que pessoas conheçam ao Senhor, o Salvador, e assim sejam curadas em sua caminhada. Mas para plantar uma igreja sadia, Paulo tinha muitas estratégias. E nesta noite nós vamos pensar especificamente qual o ponto de partida que Paulo se utilizou em Tessalônica para plantar uma igreja sadia. E aí a gente já pode dizer que onde podemos construir relações, este é o lugar onde devemos plantar igrejas saudáveis. Deus nos colocou, nos plantou em Urbanova para nós sermos bênção do Senhor, para eu e você abençoarmos pessoas, para eu e você alcançarmos pessoas através do Evangelho que nos tem transformado. E aí você precisa se perguntar ou compreender onde estão suas conexões de vida, onde estão seus colegas, onde estão seus parentes, onde estão as pessoas que oramos, as pessoas que servimos. Estes locais, este local onde você vai fazer essa conexão, e estes locais onde se encontram essas pessoas que fazem parte da nossa realidade, devem ser o nosso ponto de partida no processo de plantação de igreja. Com Paulo não foi diferente. Atos 17, preste atenção. Paulo então está plantando uma igreja sadia para um mundo doente. Extremamente contemporâneo esse tema, porque nós também estamos buscando ter uma vida saudável diante de Deus, uma espiritualidade sadia para o mundo doente. O mundo está agonizando por esperança. Se não bastasse todo o descaso que nós temos da sociedade ao nosso derredor, as pessoas ainda estão sofrendo um mal que nós não havíamos experimentado há muitos e muitos anos. O mal desta doença chamada Covid-19. Que o Senhor, então, nos use nesse processo de plantar igrejas. Vamos olhar e aprender, então, com Paulo, como que ele plantou esta igreja de maneira relevante, a fim de que ela fosse um marco de saúde para o mundo doente. Atos 17, verso 1, diz exatamente assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Qual então a estratégia do apóstolo Paulo, olhando para esse verso de número 1? Primeiro lugar, tenha um ponto de partida, não só para plantar uma igreja, uma comunidade, mas para a vida. A fim
de que você seja uma bênção, não só na coletividade, mas também na sua individualidade. Tem um ponto de partida. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui em Atos capítulo 17. Tenha um ponto de partida, não só para plantar uma comunidade, mas para a vida. O apóstolo Paulo era um homem extremamente estratégico. E nós vamos ver no verso 1, que diz assim, onde havia uma sinagoga de judeus. A construção de Paulo por Deus o preparou para que neste momento histórico, nós estamos aqui entre 49 depois de Cristo a 52, ele estivesse preparado para plantar igrejas. E o versículo de número 1 diz que, na parte B diz, onde havia uma sinagoga de judeus, deixando algumas cidades, ele foi até esta cidade de Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Olha que coisa interessante. A sinagoga foi o ponto de conexão de Paulo com aquela cidade. Nós temos que entender que Paulo era um ex-judeu e ele tinha acesso às sinagogas, ele dominava a lei judaica, ele tinha capacitação de comunicação para falar acerca da lei para aqueles homens. Fica claro, então, que não poderia ter um lugar melhor do que este para iniciar uma plantação de igreja. Mas isso não significa que o fato de Paulo dominar a lei judaica, ele não encontraria dificuldades. É importante nós nos lembrarmos que o mundo que Paulo está plantando igreja e o mundo que nós vivemos tentando levar o evangelho é um mundo doente que precisa de igrejas saudáveis. E aí nós vamos perceber que é muito importante e muito precioso nós termos objetivos claros no nosso coração. Precisamos estar prontos com o nosso coração aberto e ter uma definição muito clara de quem queremos agradar com o nosso ser, com a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele vai encontrar muitos desafios, mesmo tendo essa facilidade de trânsito entre as sinagogas, ele vai encontrar desafios para falar das verdades de Deus, para expor as verdades de Deus. Mas ele tinha plena convicção do seu chamado. E por isso ele se empenha. Interessante que Agostinho vai dizer que naquilo que se ama não há fadiga, não há cansaço. Naquilo que se ama não há fadiga. E ele vai dizer que se houver e se vier a fadiga, ama-se a fadiga. Importante quando estamos definindo o nosso ponto de partida, no caso do apóstolo Paulo, aí no verso 1, está dizendo que quando chegou a Tessalônica, ele foi à sinagoga dos judeus. Quando ele foi definir isso, ele precisava ter de maneira muito clara seus objetivos de vida. E aí eu poderia perguntar para você, qual a nossa razão de viver? Olha ao seu redor, olha ao nosso redor. O mundo está doente, sem esperança. O mundo está com medo. O mundo está procurando um lugar para firmar os seus pés. Então nós temos uma grande oportunidade de sermos uma igreja saudável, uma igreja sadia para um mundo doente. Mas para isso precisamos reafirmar individualmente e coletivamente qual é a razão do nosso viver. Vou tomar um golinho de água. Precisamos reafirmar qual é a razão do nosso viver. Perceba então de onde vêm as suas motivações e os seus medos. O Covid-19 e o futuro talvez estão promovendo ou trazendo alguns tipos de ansiedades diferentes à nossa alma. E é nessa hora que nós precisamos entender quem domina o nosso coração. Posso afirmar então que o ponto de partida no processo de ser uma igreja saudável se dá em função daquilo que nos domina. Paulo, então, tinha um coração cativo ao Senhor. Lá em 1 Coríntios, que não era uma igreja saudável, nós estamos pensando em igrejas saudáveis, uma igreja sadia. A igreja de Corinto não era uma igreja saudável, era uma igreja muito complexa. Mas no capítulo 9, verso de número 27, o apóstolo Paulo diz que esmurra o seu corpo e o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha ele mesmo se encontrar desqualificado. O apóstolo Paulo tinha um ponto de partida e ele tinha uma consciência de quem ele era, para onde ele estava indo, não somente para plantar igrejas,
Sua consciência não era tão somente para plantar igrejas, mas para viver. Paulo não temia a sinagoga. E olha que ele era muito mal visto pelas sinagogas, porque ele era perseguidor de cristãos. E agora ele se tornou um cristão. E mesmo assim ele teve ímpeto, ele teve coragem para mostrar que ele não está mais doente, longe do Senhor, que agora a vida dele foi renovada. Ele diz que esmurra, que se golpeia o ar, para que vindo pregar a outros não se encontre ele mesmo desqualificado. E nós podemos dizer que o ponto de partida está extremamente conectado com a nossa relação entre o nosso ser e a pessoa de Deus. E a grande garantia desse nosso processo de plantarmos uma igreja saudável é o que já temos, a vitória por meio do Evangelho. Primeira lição, então, que aprendemos com o apóstolo Paulo, para não esquecermos, tenha um ponto de partida. Não só para ser, para se tornar, para fazer parte de uma igreja saudável, mas para a sua vida em todas as esferas. Mas existe uma outra razão, uma outra questão muito importante. Paulo tinha um tema, ele não só tinha um ponto de partida. O ponto de partida, como estamos vendo aqui em Atos, verso de número 1, na cidade de Tessalônica, para plantar uma igreja saudável, era ir até a sinagoga. E ali ele tinha algo a fazer. Paulo tinha, além de um ponto de partida, ele tinha um tema. Versículo de número 2 vai dizer que ele arrazoou com eles, com os judeus, dentro da sinagoga, acerca das Escrituras. O conceito de arrazoar aqui é a ideia de discutir, de construir pontes através do diálogo, uma dialética, um diálogo acerca do quê? Das Escrituras. Assim sabemos, então, o segundo plano, bem claro, o que Paulo queria e como ele faria aquela igreja de Tessalônica ser uma igreja sadia. Se em primeiro lugar ele tinha um ponto de partida, em segundo lugar, Paulo tinha um tema em seu projeto, as Escrituras Sagradas. Olhem o que diz o verso de número 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, nós estamos pensando que ele ficou um pouquinho menos que um mês, arrasou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, Paulo pregava o evangelho aos gentios em sua simplicidade. Paulo não se desgastava com temas complexos que deveriam ser discutidos depois entre os convertidos no âmbito da família, no contexto da igreja. Ele pregava de maneira clara a respeito da obra e da vida do Cristo. Olha o que diz em verso 3. Ele arrazoava com eles acerca da Escritura. Verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo falava a respeito do Messias, do Cristo Salvador. Estes versos que acabei de ler, tanto 2 quanto 3, eles fazem alusão ao Cristo messiânico, ao Cristo Messias. Salmo de número 2, Isaías 53, Deuteronômio 21, 23. Ou seja, o discurso de Paulo na implantação de uma igreja saudável, de uma igreja sadia, era um discurso cristocêntrico. Uma igreja sadia, ela tem em seu início de vida uma mensagem cristocêntrica. A honra, a glória do Cristo que sofreu, padeceu, ressurgiu, vive e voltará. O discurso de Paulo, então, é sobre o Messias, que veio morrer para ressuscitar dentre os mortos e assim trazer o quê? Salvação. Expondo, gosto muito dessa palavra do verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E aí a gente já vê o efeito do poder do Evangelho. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Que coisa boa, irmãos queridos, olharmos para as Escrituras. Você que é meu amigo, que visita, que faz uma conexão com esta mensagem através aqui do YouTube,
nas Escrituras Sagradas. É muito bom sabermos isto, que não existe em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas. Em todo o Novo Testamento, por exemplo, uma discussão sobre usos e costumes, uma discussão sobre denominação, uma discussão sobre XYZ. O legalismo dos nossos dias, da religiosidade que não é sadia, que não é saudável, nos afasta de pregar a pura história e a vida de Cristo como o Senhor do nosso viver, como o Senhor da história. O apóstolo Paulo, mesmo naquela pluralidade, cheia de influências, a capital da Macedônia, ele prega a respeito de Cristo. Pergunto eu, em um mundo tão plural como nos nossos dias, tão dividido, tão doente pela proliferação de extremos políticos, de coisas que separam as pessoas, de discursos duros e fortes, da violência que nos cerca devido à má distribuição de renda, é que eu poderia ir tão longe, neste mundo cheio de plurais, qual será o nosso discurso? Qual caminho você vai seguir? O apóstolo Paulo, de maneira cônscia, pregou ao Cristo que é Senhor da história, ao Cristo que restaura, ao Cristo que resgata, ao Cristo que nos chama para caminhar ao seu lado, ao Cristo que nos transforma de pessoas doentes para pessoas saudáveis, a fim de transmitir vida a outros ao nosso redor. Interessante que na década de 90, o pastor Rubens Amoresi já falava dessa pluralidade que nos tira de perto do grande discurso de todas as Escrituras, que é o Cristo. E ele dizia que muitos crentes agiam assim, já na década de 90. No sábado pela manhã escutavam o Silas Malafaia. À tarde, no sábado, eles cantavam a respeito do cara lá de cima, o Deus da Xuxa. De vez em quando eu assistia um pouquinho do É Forte, do Valdomiro Santiago. Depois cantavam músicas da Ana Paula Vadão. E assim iam formando um tipo de kit teológico. E quando nós entramos dessa pluralidade de tantas coisas que tentam agradar o nosso ser no campo teológico, não nos aprofundamos e não ganhamos pertencimento com aquilo que Cristo quer trazer à tona, o seu reino, a sua majestade, o seu senhorio. Aprendemos com Paulo, então, duas grandes lições neste início de série a respeito de uma igreja sadia, saudável, em um mundo doente, em um mundo caído. Pregue as Escrituras em sua pureza. Nós, assim como Paulo, temos um tema. Pregue a Cristo, ao Cristo vivo, ao Cristo ressurreto, ao Cristo que se deu para nos salvar. Verso 3, ele expunha e demonstrava acerca desse Cristo. E é muito interessante que já no verso 3, apontando para o verso 4, muitas pessoas vieram a se converter, foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas pelo Evangelho. Sendo assim, posso caminhar para a conclusão, dizendo como aponta o verso de número 5. Olhem que coisa. Paulo tinha um ponto de partida, um ponto de conexão, para demonstrar é possível ter uma vida sadia em um mundo doente, em um mundo caído e assim por diante. É possível, então tenha uma ponte de conexão. Em segundo lugar, tem um tema de vida. Pregue as Escrituras, leve esse tema de vida para transformar o seu ser. E aí eu posso concluir dizendo algo que é muito importante, percebemos, num mundo caído. O evangelho que agrega é o mesmo evangelho que também separa. Verso 5 diz assim, devido à conversão de mulheres, de gregos piedosos, como diz ali no verso de número 4, olha o que aconteceu. O verso 5 diz assim, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Você, meu querido, minha querida irmã, irmão, nós, Igreja Sião, precisamos saber e entender que o remédio, que é o Evangelho, ele tem gosto amargo para aqueles que não conhecem ao Senhor. Para o mundo, o Evangelho que é vida para nós, que é doce para nós, que nos traz transformação, que nos leva para mais perto de Deus.
para as pessoas que não conhecem ao Senhor, ele tem um gosto amargo. Perceba que o texto diz que, movidos de inveja, homens maldosos, homens sem nenhum escrúpulo, trouxeram Paulo e Jason, a casa onde Paulo acabou se hospedando, para fora, para trazer algum mal para a vida desses homens. E olha que coisa interessante, o verso de número 6 está dizendo assim: porém não os encontrando, arrastaram Jasons e alguns irmãos perante a autoridade, chamando estes que têm transtornado o mundo, chegaram aqui também. Aquilo que nós entendemos que é o remédio de Deus, que é o poder de Deus, que é o evangelho para transformar o nosso coração, o nosso ser, nos rotula como transtornadores do mundo. Mas o apóstolo Paulo teve coragem para falar e afirmar as verdades das Escrituras. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com aquele jargão de que tudo aquilo que nos une é maior do que nos separa. Isso não é verdade. Nós, Sião, temos um compromisso com a palavra de Deus. E tudo aquilo que não agrega a palavra de Deus nos separa. Tudo aquilo que bate de frente com a revelação de Deus nos separa. Precisamos tomar muito cuidado. É o evangelho que salva, é o mesmo evangelho que, ao ser rejeitado por pessoas, lança pessoas para longe de Deus. Homens invejosos, homens maus, homens, posso dizer, homens da malandragem. Estes homens se afastaram por meio da explanação do evangelho daqueles que queriam levar saúde àquela cidade. Posso terminar então dizendo mais ou menos assim: como andam seus projetos? O apóstolo Paulo tinha um projeto de vida, de amar ao Senhor, de honrar ao Senhor, de levar o evangelho às extremidades da sua vida, de estar engajado a ser um instrumento de Deus para levar saúde às pessoas que ainda não conhecem a Deus. Como andam os temas da sua vida? O tema da vida de Paulo se encontrava nas Escrituras. Cristo era o centro do seu viver. Sendo assim, posso afirmar, igrejas sadias são fruto da reflexão e prática do Evangelho. Igrejas saudáveis, elas refletem a imagem de Jesus experimentada na vida diária da igreja. Como então reagiremos diante das diversidades do nosso tempo, diante desta época que estamos vivendo, um mundo doente que se afasta dos princípios da palavra de Deus? Vamos ser uma igreja saudável ou seremos uma igreja que também vai adoecer diante da doença do mundo? O apóstolo Paulo diz lá em Atos 20 e 24, pouco importa o que está acontecendo. O que mais me interessa é que terminar o que Deus começou. Estou parafraseando Atos 20 e 24. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, de fazer que todos com os quais me encontre tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. O mundo, querido e querida, está doente. O Senhor nos chama para sermos uma igreja sadia, uma igreja saudável, para nos unirmos às igrejas saudáveis, a fim de levar esperança ao homem sem Deus, ao homem que se encontra doente. Ele nos chama hoje especificamente, nós, Sião, para sermos e aplicarmos saúde individualmente ao nosso ser, através da obra de Cristo e aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos de um ponto de partida e já o temos. Nós temos toda uma estrutura aqui no Urbanova. Nós temos espaço, nós temos condições de transformar esse lugar em uma igreja que se reúne com saúde para louvar e engrandecer ao Senhor. O que nos falta, então, a cada dia precisamos buscar mais, é a coragem de sermos cristocêntricos e arrazoarmos onde estivermos a respeito das Escrituras. Que Deus o abençoe e o guarde, e que você esteja com o seu coração aberto nesta série de mensagens que vamos pensar a respeito da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Uma igreja sadia para um mundo doente. Qual é a sua parcela neste processo de sermos
uma igreja sadia para um mundo doente. Que Deus o abençoe e o guarde. Tenha um bom domingo, que Deus continue operando grandemente em seu ser. Uma boa noite a todos. Deus os abençoe. E eu nara, eu queria um mundo de paz e que ninguém se sentisse só. Mas a coisa é bem diferente. De repente lembro da mulher de Ló. Não quero ter saudades daqui. Subir com Cristo será melhor. Somos estrangeiros, nossa casa não é aqui. Esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Eu queria não ver tanta dor, que o sofrimento chegasse ao fim.